Opa! Como é que vocês estão? Tranquilos? Sentiram saudades de mim? Pois é, eu senti, por isso que eu tô voltando aqui depois de um ano de pausa, um ano pausado, leve, né? Pra fazer um vídeo pra vocês novamente aqui no YouTube, né? E quanta coisa bizarra aconteceu nesse meio tempo que eu tive fora, né? Uma delas me chamou bastante a atenção, que foi uma série de vídeos que surgiu tanto no TikTok quanto no YouTube Shorts, uma série chamada Not Your Normal Kids Show. Então, se acomoda aí, prepara sua mente. Eu sou o Cyprus e vem comigo descobrir por que esse show não é pra criança. Not Your Normal Kids Show, que daqui pra frente eu vou chamar de Ninx, é, como eu falei mais cedo, uma série de vídeos curtos que foi publicado tanto no TikTok quanto no YouTube Shorts, que vocês podem ver aqui tanto no YouTube, no canal BVK. O link da playlist completa eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário fixado, tá certo? O título dessa série já deixa claro que a gente vai assistir uma espécie de show infantil, se pode dizer assim, né? Porém com um detalhe extra que ele não é infantil. E a gente vai entender o porquê agora. I swear I heard something. Don't partake in the pizza. Vamos começar resumindo cada um dos episódios que foram lançados até o momento desta gravação. Episódio 1: Não abra a porta para estranhos. Então, começando a nossa série, a gente é recebido por uma mímica. Ela se chama Dory, ou Dottie. Ela tá aí toda feliz, toda sorridente, e logo de cara toca o telefone e com um sujeito gigantesco segurando aquele telefone, ela agradece o Tall Man. Daí a gente tem o motivo do porquê o show não é para crianças. Uma voz bizarra do outro lado da linha diz: "Você não fechou a cortina completamente. Por que você não abre a porta? Abra a porta." E quando a porta está para se abrir, a bizarrice é interrompida com a Dottie desligando o telefone dizendo que foi engano. Ok, tranquilo, foi engano. Um trotezinho ali de vez em quando, né? E logo em seguida, complementando a bizarrice, ela passa uma linda mensagem com aquela vozinha linda dela. But remember, Don't open the door for strangers. Logo depois ela fica se perguntando: aonde será que foi o Tall Man? E ela sente fome. Corta ali pra cozinha, ela vai comer uva. Que porra é essa? Uva barata? Uva? Tá bom. E aí ela abre um bocão, que bocão bonito pra comer. Devia estar com fome mesmo, né? E o episódio acaba aí, ela dando tchau, né? E uma mensagem aparecendo na tela pra ligarem pra eles caso alguém tenha visto o Tall Man. Mamão vai lá, pausa o vídeo e acaba o episódio por aí. Então vamos para o episódio 2. Episódio 2: Não abra a porta pro Tall Man. Bom, esse episódio ele já começa fora daquele show bizarro. Ele começa num ambiente real. Então a gente tem ali uma mulher. A gente descobre que foi ela que pausou o vídeo no final do episódio anterior. Ela coloca ali uma musiquinha pra escutar, fica curtindo a vibezinha dela ali, show de bola. Até que batem na porta, colocam ali um bilhetinho e continuam batendo. E ela vai lá descobrir quem é que tá incomodando ela. Até que ela abre e não tem ninguém. Ela se vira de volta, fecha a porta, tem um bilhete ali no chão e tá escrito: abra a porta pro Tall Man. Mas o Tall Man, ele não é só um personagem do show, do fictício ali de dentro do celular? Não sei, né? Quando ela lê o bilhete, aparece o Tall Man na janela dessa mulher. Ela assustada se vira pra correr, pra ir embora, mas claro, né? Se não fosse terror, a pessoa não seria burra o suficiente, né? Depois que ela tá indo embora, ela se vira de novo pra ver a janela, pra ver se o Tall Man ainda tá lá. E não tá lá. Quando ela se vira de volta, o Tall Man tá bem na frente dela e pega ela. Óbvio que isso ia acontecer. É terror, né? É claro que isso ia acontecer. Mas então, o Tall Man, ele é mau? Parece que sim, né? E isso quer dizer que a Dottie também é má? Não sei. Vamos ter que assistir mais pra descobrir. Episódio 3: Lavando roupa. E voltamos pro nosso show infantil favorito. Vamos lavar roupa. Mas tá tudo escuro. Não tem problema, vamos acender a luz. Só que ao invés de uma lavanderia, o que a gente vê é isso aqui. Turn out the light. I like the dark. You
done. E volta ali pra Dorothy. Eu ia falar Dorothy. Volta ali pra Dot guardando a sua roupa, né? Redobrando a sua roupa. E ela se dá conta que já é quase de noite. Ela olha pra um relógio muito estranho. E já são 8 da noite ali. E ela fala que tem que se despedir do sol. Então vamos lá, se despedir do sol. Que coisa fofa essa cena aqui, né? Ok. Quando ela tá agradecendo o sol, acontece uns bugs na tela e aparece uma mensagem dizendo pra gente parar de assistir antes que seja tarde demais. Tarde demais pra quê? Alguém me explica o que tá rolando aqui? E a gente volta pra Dot dizendo que tem que ir pra cama porque ela não pode deixar a mãe dela brava, né? E que a gente também não pode deixar os nossos pais bravos. E além disso, ela tem uma belíssima mensagem que ela se vira e diz pra gente: And remember, Don't hump your leg outside of your blanket past 11. bye now. E antes de ir pro quarto episódio, a gente tem um vídeo de uma música que poderia ser só mais uma dessas dancinhas do TikTok aí, com transição e tudo mais. Só que se tratando dessa série, eu não sei, eu acho que tem mais coisa aí. E o vídeo é esse aqui, que tá entre o terceiro e o quarto episódio. Aí pode botar na... Calma, gato. O que é isso? Eu não sei. Será que essa mulher aí, ela é a Dot? Não sei, a minha interpretação é essa, pelo menos. Na vida real ela era uma coisa, e depois ela, num mundo invertido, sei lá que porra, ela é a Dot? Não sei, essa é a minha interpretação. Episódio 4, Flores. Esse episódio começa com o sol do Teletubbies da Deep Web surgindo pelas montanhas, enquanto a Dot tá ali olhando, e logo a gente tem um zoom no olho dela, que parece meio cadavérico, em decomposição há um certo tempo já. E, aparentemente, a gente chegou cedo demais e a Dot não gostou nem um pouco disso, falando que o show tem um horário específico pra começar. Então tá, de qualquer forma ela vai começar o show agora. Começamos ali com ela apreciando uma deliciosa xícara de chá e ela devolve ele pro Tallman, agradecendo a... Ué, mas ele não tinha desaparecido, agora ele voltou? Então tá, né? Ela tá agindo como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse sumido. Estranho, mas tudo bem. E logo depois ela diz que fazia muito tempo que a gente não se via e achou que a gente tinha esquecido dela e de que não é legal se esquecer dos seus amigos. Parece até eu aqui no canal, né, cara? Fico 1 ano sem gravar vídeo, eu volto do nada. Nossa, vocês não se esqueceram de mim não? Que não sei o quê. E ela pergunta diretamente pro Tallman ali depois. Não é, Tallman? E ele avança pra cima dela, mas ela acha aquilo tudo muito divertido. Então tá, tudo bem. Então ela se dá conta da hora e chama a gente pra mostrar algo especial que ela está cultivando. Mas opa, você viu? Eu vi, piscou alguma coisa na tela ali. Por um frame aparece a mensagem desvendar a realidade. O que isso quer dizer? Não sei. Vamos seguir com o episódio. Quando as flores começam a nascer ali do vaso dela, dá mais uns bugs no vídeo e a gente consegue ver ela com a boca gigantesca aberta e uma mão saindo da terra, mas logo tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. E no final do episódio, quando ela tá se despedindo, por algum motivo, tudo fica estranho quando ela diz que a gente pode sempre confiar nela. You can always trust me, trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. I'll see you very soon. Bye now. Episódio 5. Almoço da mamãe. Mais um episódio começando tranquilamente, sendo bem recebidos pela Dot, até que cai uma teia de aranha, uma espuma, né, mas que ela fala que é uma teia de aranha, e ela nos passa uma curiosidade um tanto quanto peculiar sobre aranhas. Ela diz que algumas espécies de aranhas colocam seus ovos dentro de presas vivas, e quando esses ovos eclodem, os filhotes comem essas presas de dentro para fora. Ok. E a partir daí a gente tem essa cena aqui da aranha. All done. Bom,
Ainda bem que a Dot resolveu tudo ali com uma certa tranquilidade com seu lança-chamas e passa a mensagem pra gente que a gente não deve mexer com fogo e tem que deixar os problemas serem resolvidos pelos nossos pais. E falando em pais, ela se lembra que tem que dar o almoço pra mamãe dela, que já tá na hora do almoço da mãe. Então, vamos lá. A salada já tá pronta, agora só falta o frango. Ai, tô ruim. Que porra de frango é esse? Ela coloca esse prato no chão. Opa, mais uma mensagem piscando que diz dessa vez poder no consumo. Não sei o que isso quer dizer. Uma mão deformada pega esse prato, leva pra escuridão. E depois acaba ali o episódio com a Dot se despedindo, dizendo que sente que a gente tá se aproximando dela cada vez mais. O fundo se vai. Sei lá, deu erro na tela verde. Aparentemente o Tallman volta ali numa posição que a gente não tá vendo na cena. E ela vai lá de encontro do Tallman. A gente consegue ouvir uma voz feminina que tá perguntando onde é que ela tá, quem é ela, e começa a gritar. Oh, welcome back, Tallman. Where am I? Who are you? No, please. Episódio 6. Não abra pacotes desconhecidos. E aqui a gente consegue ver um detalhe interessante na logo do show. Dava pra ver em outros episódios, mas aqui ficou bem evidente. Cada palavra do título muda para uma fonte esquisita. E acontece esse bug mostrando a fonte original. Bom, quando a Dot tá cumprimentando a gente, de repente ela abre a boca e tem um olho. I'm so glad to see you. Oops. Então ela sai de cena, a gente escuta uma porta se abrindo, ela aparece com um regador na mão, sai de cena de novo, parece que rega alguma coisa, não sei o que. E assim que ela volta, alguém bate na porta e ela vai lá ver quem é. Só que ela pergunta pra gente, será que vocês lembram da nossa primeira lição? Que é não abra a porta para estranhos? Ela então olha no olho mágico e vê uma criatura completamente disforme ou sem forma definida. Corta pra ela colocando um presente em cima da mesa. Quando ela abre o presente, ela começa a ser sugada por uma energia azul estranha que tava ali dentro. E corta de novo a cena com um presente fechado dessa vez e com ela dizendo que a gente não deve abrir pacotes desconhecidos porque pode ter conteúdo perigoso. E no final, quando ela tá se despedindo, ela diz o nome dela em código Morse. Então é aqui nesse episódio que a gente descobre que o nome dela é Dot. That's silly. You already know my name. See? It's pronounced. I can't wait to see you again real soon. Bye now. Episódio 7, Piquenique. Essa introdução aqui começou a ficar bem estranha. O que aconteceu com a logo do show? Isso é tipo um mundo invertido do Stranger Things? Que porra é essa? Não sei. Começamos o episódio com a Dot dizendo que a gente tem um episódio extra especial hoje. A gente vai num piquenique. Yes! Oba, mas que delícia! Vamos piquenique. Mas antes a gente tem que avisar a mamãe, claro, né? A gente não pode sair sem avisar os nossos pais. Então ela vai lá avisar pra mãe dela que ela vai fazer um piquenique. E que conversa foi essa aqui? Don't worry, I'll be back soon. Bom, logo depois a Dot ela mostra o que ela tá levando, então uma hora aparecem umas frutas e depois tripas e braço e um monte de coisa nojenta. E a gente vai pra floresta pra fazer o piquenique então. Opa, tem uma placa aqui cheia de número atrás dela? Estranho, né? Vamos falar disso depois. Ela diz ali que nessa floresta tem animais selvagens, mas que a gente não deve interagir com animais selvagens porque eles podem ser perigosos. Tipo esse que tá chegando perto dela agora. Ainda bem que o Tallman apareceu pra levar ela pra casa, né? Por um momento ela pareceu um pouco tensa, talvez. Oh, hi Tallman. Did you come to take me home? Great. A gente tem mais alguns bugs ali na despedida dela e o episódio acaba. It's fun being with friends. Bye now. Então vamos ver agora a questão dessa placa aí louca. Voltando lá no início do episódio, atrás da Dot tem lá aquele quadro com a dica ABCD igual a 1, 2, 3, 4. Ou seja, o que a gente precisa fazer é literalmente uma cifra de substituição. A igual a 1, B igual a 2, assim vai por todo o alfabeto. Então trocando os números que aparecem na placa, que são 18, 5, 2, 15... 18 e 14, a gente tem a palavra
Reborn, que em português significa renascer. Episódio 8, TV. Esse episódio ele começa com alguém se servindo de uma pipoquinha que faz um barulho de cereal, eu não sei porquê, e vai lá assistir televisão. Fica ali surfando nos canais, procurando alguma coisa pra assistir, até chegar num canal que fica um triângulo piscando bizarramente, e começa o show da Dot. Ela começa a interagir com a pessoa que tá assistindo diretamente, dizendo que ela tá acordada até tarde. É, você mesma tá acordada até tarde. Chega mais perto da televisão, mais perto, mais perto. Closer. E ela consegue pegar essa pessoa pela televisão e acaba. Episódio 9. Como se livrar de pesadelos. O próximo episódio começa de uma maneira um tanto quanto diferente. A gente tá num corredor escuro, indo em direção a uma porta. A gente consegue ouvir alguns passos correndo atrás da gente. You're not supposed to be here. E a Dot aparece dizendo que a gente não devia estar ali. E corta pro início do show. No meio dos bugs que acontecem na logo do show, a gente tem a mesma imagem dessa porta que a gente acabou de ver, uma mensagem dizendo: encontre a verdade. Por um frame. A Dot nos cumprimenta dizendo que a gente tá com cara de que parece que viu um fantasma. E ela aproveita pra falar que você sabe como se livrar de pesadelos? Primeiro, a gente tem que encontrar uma pia. Segundo, a gente sussurra o nosso pesadelo pra água corrente. E na hora que a Dot tá demonstrando isso pra gente, algumas larvas pretas, sei lá o que é isso, caem pelo ralo e ela se encontra num lugar escuro que tem uma cabeça, sei lá, olhando pra ela. All done. E lembre-se, os sonhos não podem te machucar, a não ser que você deixe. E ela começa a falar da importância de limpar o quarto, mas ela é interrompida pela porta do início do vídeo. E aí nós temos uma pergunta com uma voz bizarra, que ela diz: Have you ever known you were better than the world let you believe? Well, it looks like that's all the time we have for today. que ela pergunta se nós sabíamos que nós somos melhores do que o mundo nos deixa acreditar. Tem mais bugs na tela acontecendo, uma mensagem por um frame de novo aparece dizendo manipulador, e ela se despede dizendo que a gente vai ter perguntas e respostas no próximo episódio. See you next time. Bye now. Episódio 10, perguntas e respostas. O episódio começa com várias perguntas relacionadas ao Tallman, e aí a Dot começa a desfigurar o rosto, abrir um bocão, ela engole todas as perguntas, se irrita, dizendo que ela é a protagonista, ela é a anfitriã, e o Tallman ele só ajuda ela de vez em quando. Ela é a sua amiga. Então, começando o show de fato, vamos para as perguntas e respostas depois dessa mão pútrida entregar as cartinhas pra Dot aí. Primeira pergunta: por que você está sempre sorrindo? Eu só estou feliz de ver todos vocês. Nós, espectadores, estamos em perigo? É claro que não. Eu sou sua amiga e amigos sempre vão estar lá um pelos outros. Lembre-se, você pode sempre confiar em mim. A tela buga aí nesse momento que ela fala, com a palavra mentirosa aparecendo uma imagem da Dot demoníaca. O que acontece depois que o show acabar? O Tallman traz novos amigos para ajudar o show a ficar mais divertido. O que tem atrás da porta? What door? Que porta? O que, na sua opinião, é o segredo da felicidade? Ganhar o poder que você sabia que merecia. Qual é o seu pior pesadelo? To be forgotten. Ser esquecida. Como você começou o show? Com a ajuda de alguém que acreditou em mim. Dot, você tá bem? Com certeza demanda muito esforço fazer um show desses. Obrigada por perguntar, foi muito gentil da sua parte. O prazer é meu em fazer esse show pra todos vocês. Eu adoro segurar a atenção de vocês. Estrangeiros podem não sentir o mesmo, mas eles não sabem de nada, né? Como nós vamos pro seu mundo? Eu adoraria novos amigos pra viver comigo. Primeiro pense na sua maior... E aí a tela buga com a mensagem: por que você iria querer viver no inferno? E aí o episódio acaba com a mensagem da Dot falando: continue curioso. Stay curious, but not too curious. Mas não muito. Bye now. Bem fofo, né? Episódio 11, esculpindo na argila.
Já começa esse episódio com uma cena distorcida de uma porta e uma voz estranha de fundo. A Dot nos cumprimenta, mas o Tallman aparece do nada e entrega pra ela uma carta. Aparentemente é alguma coisa importante, porque ela diz que ela tem que cumprir uma tarefa, mas não se preocupa porque ela vai deixar alguém ali pra cuidar da gente enquanto ela tá fora. Essa mulher nova aqui é que vai entreter a gente enquanto a Dot não está. Mas a gente não deve esquecer de quem que é a nossa favorita, não é mesmo? Remember who your favorite is. A Dot então puxa uma corda ali atrás das costas dessa mulher e ela começa a falar como se fosse uma boneca. E ela pergunta qual que é a nossa música favorita. Ela fala, que legal, e vai mostrar a música favorita dela, abrindo a boca de um jeito meio bizarro, e começa a tocar a música que não é uma música, é uma mensagem. Temos uma voz feminina dizendo que está presa no inferno de um labirinto infinito de morte e renascimento, tudo para alimentar o sonho narcisista de um demônio. Ou pelo menos foi isso que eu consegui interpretar do que ela falou aí. I'm trapped in a horrible twisted hell of a never-ending labyrinth of death and rebirth, all to feed a narcissist and a demon's dream. I'm back. Did you miss me? E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a Dot vai lá, corta a cordinha dessa boneca, boneca, sei lá, e volta a interagir com a gente. Então, ela fala pra nós que o hobby favorito dela é esculpir em argila. Ela mostra uma escultura que ela fez da mãe dela e se pergunta, né, será que a mãe iria gostar? A gente poderia perguntar pra ela, mas ela tá sendo muito ingrata no momento, então ela não merece tempo de tela. E aí ela fala que os problemas sempre vêm com punição, então sejam sempre gratos. E depois ela se despede. Bye now. E nós voltamos a ver a porta na escuridão. E temos mais uma vez essas vozes estranhas aí que me parecem muito estar invertidas. E olha, eu vou dizer pra vocês que mesmo invertendo, né, revertendo essa voz que parece estar invertida, dando uma equalizada aqui e ali, é um pouquinho complicado de interpretar, de entender o que elas estão dizendo de fato. Mas ainda bem que a gente tem o campo dos comentários ali, que várias pessoas se uniram e deram as respostas mais ou menos, tiveram algumas discordâncias ali, mas o que chegamos na conclusão é o seguinte: lá na primeira vez fala, aquele que falou assim foi reiniciado. Preste atenção aos meus avisos. He who spoke this way was reset. Heed my warnings. E no final, ela diz para não abrir a porta para estranhos, mas talvez um dia esse estranho possa abrir a porta para você. Eu não sou o inimigo. She says not to open the door to strangers. But maybe one day this stranger can open the door for you. I am not the enemy. Episódio 12, Halloween. Começamos com a Dot sentada com alguém na escuridão. As duas nos veem, então a Dot nos cumprimenta, dizendo que não tava com ninguém, ela tava esperando começar o show. Esse aqui parece ser um especial de Halloween, ali pela introdução. Será que vai vir bizarrice pela frente? Provavelmente, né? A Dot então diz que o Halloween é o feriado favorito dela e ela tá tão empolgada pra celebrar junto com a gente. Então alguém toca a campainha naquele famoso doçuras ou travessuras, mas a Dot não abre a porta, dizendo que quase caiu nessa no ano passado. E aí a gente vê a porta rachando toda. Dot então fala que uma das atividades favoritas dela no Halloween é assistir filmes de terror. E quando ela coloca o filme pra começar, é isso aqui que a gente vê. So strange. It's not working. A TV desliga e aparentemente ela não reparou em nada diferente. E agora a gente vai brincar de Maria Sangrenta, né? Blood Mary. Have you ever played Bloody Mary? It's very easy. Let me show you. A gente precisa de um espelho, uma vela e falar Maria Sangrenta 3 vezes. E talvez a gente veja alguma coisa assustadora. Maybe we'll see something scary. A Dot tenta invocar então a Maria Sangrenta e... Bloody Mary.
Bloody Mary. Bloody Mary. O espelho se quebra e ela cobre dizendo que a gente nunca deve se olhar no espelho quebrado ou a gente vai ter 7 anos de azar. E aí o episódio termina com ela perguntando se a gente vai se fantasiar dela pro Halloween. Will it be me? Bye now. Episódio 13, O Vulto na Escuridão. A gente vê a Dot fazendo umas rimas ali, plantando um olho. Detalhe é pra mão dela que tá meio pútrida. Só que por azar a gente acaba fazendo barulho e ela se irrita dizendo que não é legal ignorar os pedidos dos amigos, porque ela já tinha dito que não é pra gente aparecer cedo. O show tem um horário específico. E depois disso a gente tem uma cena de um vulto na escuridão dizendo com várias palavras bonitas ali que ele quer permanecer escondido e anônimo e que entende bem o porquê a gente tá procurando, espiando por detrás das cortinas, mas a gente tem que se lembrar do que aconteceu com o gato, né? O que matou o gato. A Dot aparece e diz pra gente deixar o vulto sozinho, dançando e se contorcendo ali no não visto, né? No unseen. Ela então se volta pro Tallman e pergunta, o que torna o herói um herói? O vilão? Então, Tallman, por que você não vai lá e faz esse vulto ser o herói do conto de fadas dele? Tallman, então, ele entra no quarto onde estava esse vulto e a gente consegue ouvir o vulto dizendo que ele é um traidor, que ele é um como eles, igual a eles, não sei. Traitor, you are the same as us. Traitor. E a gente volta pra programação normal, como se nada tivesse acontecido, e a Dot se despede. Bye now. Episódio 14, Procurando o Cachecol. A Dot tá encarando a porta que a gente viu diversas vezes, dizendo e sabe o que ela tá fazendo e que acha melhor fechá-la de uma vez por todas. Então a porta evapora. E o show começa. Quando a Dot vai pedir ajuda, um bug acontece, dando a entender que ela tá procurando a cabeça da mãe dela, mas ela logo corrige pro cachecol. Então a gente vai em busca do cachecol da mãe dela. Quando ela se abaixa pra pegar, uma mão surge do teto tentando alcançá-la. Ela encontra o cachecol, se levanta e agora tem 2 mãos. Mas olhando pra cima só tem uma lâmpada. Normal. Depois, enquanto Dot agradece ali a ajuda que a gente prestou pra ela, ela diz que escutou alguma coisa. Thank you for your help. I knew I could rely on you. I swear I heard something. Quando ela se vira de volta pra frente, uma mulher surge do nada, extremamente bizarra ali, calva. Ela é calva! Don't bite the hand that feeds you. E ela diz pra essa mulher pra não cuspir no prato onde ela comeu. A Dot, ela parece um pouco tensa, se é que dá pra enxergar alguma emoção no rosto dela. E a Dot, ela começa a interagir com ela mesma. Ela é uma versão meio demoníaca dela. E ela diz que prometeram poder pra ela, mas recebe como resposta que os deuses mentem e as promessas são sempre vazias. You promised me power. Gods lie, and their promises are always empty. Ela diz que ele não é nenhum deus, e ele responde que mesmo assim, ela trouxe o cordeiro pro sacrifício. You're no god. Yet you bring the lamb to slaughter. Well, it looks like that's all the Tudo volta ao normal e a Dot se despede, time. como se nada tivesse acontecido. Bye now. Acontece uns bugs ali na cena de novo.
e a porta que tinha evaporado volta a surgir. Episódio 15, Ano Novo. Dessa vez, a mensagem que apareceu na logo do show foi diferente. Sempre aparece ali embaixo, não é um show pra criança, não assista, coisa assim. Dessa vez, ao invés de aparecer isso, apareceu e o tempo está acabando. A Dot nos cumprimenta, novamente dizendo que passou um bom tempo e sem ver a gente, e pergunta o que foi mais importante pra gente do que assistir o show dela. Calma lá, Dot, calma lá. O Tallman traz mais um telefonema pra Dot, que quando atende, a gente consegue ouvir uma respiração ofegante ali e uma voz masculina dizendo pra Dot pra ela parar o que ela tá fazendo porque ela tá machucando inocentes. Hello? Dorothy, stop this. You're hurting innocent people. Ela desliga o telefone na mesma hora e disse que a linha foi desconectada. Mas ela desligou o telefone, não teve nada de linha desconectada. E aí a gente vê que o Tallman ele começa a se tremer todo por algum motivo. A Dot pergunta o que tá errado e ele aponta. E quando a Dot se vira pra olhar o que é, a gente volta depois com a Dot dizendo que algumas vezes na vida vão surgir pessoas que querem nos prejudicar, né, nos fazer mal, e que essas pessoas são patéticas e invejosas, mas enquanto a gente estiver escutando a Dot, essas pessoas não têm poder nenhum, porque ela é perfeita. Why? Because I'm perfect, silly. E no meio dessa lição de moral que ela tava passando aí, você prestou bastante atenção, não é difícil de ver, aparecem umas mensagens na tela. Quando ela diz que existem pessoas que querem fazer mal, aparece a mensagem "Quero escapar". E quando ela fala que as pessoas são patéticas e invejosas, aparece vítimas e com medo. E no final ela vai lá assistir uma queima de fogos em comemoração ao Ano Novo, né, naquela lua bizarra também da Deep Web, e que a meta dela de Ano Novo é fazer novos amigos. E aí finaliza com mais bugs acontecendo e uma imagem dela demoníaca. Bye now. Tudo normal. Episódio 16. Uma pintura linda. A Dot tá vendo a Terra de longe, interagindo com a versão demoníaca dela mesma. Ela fala que a Terra é linda e o demônio responde que eles não chegaram lá ainda. E aí ela pergunta por que tá mostrando isso pra ela então. E ele diz que é pra ela ter algo pra se animar e diz que estão nessa juntos. It's too quiet now. A Terra some, acontece uma explosão e aí começa o show de fato. A Dot começa perguntando qual é o nosso maior sonho, se é ser amigo dela pra sempre, que ela adoraria ter mais amigos pra se divertir. E aí aparecem várias mulheres ali sem rosto, e aí tudo volta ao normal. Então ela vai mostrar pra gente uma pintura que ela adquiriu recentemente. Quando ela sai pra atender um telefonema, a pintura começa a derreter. E depois ela responde pra gente o que foi aquele telefonema. Era só o Tallman ali entregando alguém, quer dizer, algo pra ela. Something for me. Bye now. Ela se despede, mais bugs acontecem ali. E a gente se encontra num corredor feito de tripas. Parece um vulto bizarro no final desse corredor, que diz ali pra gente encontrar ele. Com certeza vocês viram ali as diversas runas vikings que apareceram, né? Vamos lá, vamos falar dessas mensagens aí. Basicamente o que a gente tem são mensagens escritas em alfabeto rúnico. Dá pra traduzir bem fácil. O primeiro que aparece lá, o primeiro quadro, é só a dica principal, que é o alfabeto ali, todo escrito, praticamente na ordem certa, tá? Tem algumas letras ali que não existem, que estão escritas erradas ou tá em posição errada, mas é a dica principal, porque tá quase o alfabeto correto ali. Traduzindo as outras mensagens que aparecem ali nos outros momentos, a gente tem Tragedy of Faust, ou a tragédia de Fausto em português. A gente vai falar disso depois. Episódio 17, Pique-Esconde.
a gente escuta a Dot dizendo que faz muito tempo que a gente não vê ela de novo. Ela tá fazendo menos vídeo que eu, hein? Ah, louco, tá demorando mais tempo pra postar que eu. E aí ela se pergunta se a gente se lembra ainda como ela se parece. E tem a ideia de jogar pique-esconde com a gente. Let's play hide and seek. O título do show ali no momento que ele tá aparecendo muda para Não É O Que Parece. E a gente começa a procurar a Dot pela casa. A gente abre porta, abre janela, vê umas coisas bizarras ali no processo. Mas foi fácil. Deu pra ver ali os cabelinhos dela escorrendo pra debaixo do sofá. É fácil achar. Vamos pra lá fora então. Do lado de fora da casa, procuramos na árvore, nada. Procuramos ali no arbusto, ele começa a falar que não é pra gente olhar ali, que é pra gente ir embora. Don't look here. Go away. Peace. E a gente achou a Dot. Yes! Enquanto ela se escondia da gente, ela fez amizades com formigas. E diz ela que se parecem muito com humanos. Elas são tão pequenas e insignificantes e tão teimosas para ver a flagrante incapacidade de se tornarem poderosos. Eles mascaram, junto com as massas onde se escondem, as ilusões de um trabalho pesado. É hilário. They mask that fact with the masses they hide in. The illusion of hard work. Laughable. E o que diferencia as formigas dos humanos é que elas escutam quem detém o poder. A rainha. Onde ela tá? She is. A rainha aparece, a Dot dá um jeito ali com fogo, porque se ela fugisse, ela não seria nem um pouco melhor do que as formigas da rainha. Então ela mandou uma mensagem para que nós sempre sejamos a criatura mais forte do local onde a gente estiver. Unless you're with me, of course. You'll stand no chance. A não ser que X esteja junto com ela, né? Porque aí não tem nem chance. A gente escuta umas batidas na porta. Aquele relógio bizarro aparece, mostrando que são 3 da manhã. E a Dot se despede. I can't wait to see you again real soon. Bye now. Episódio 18, aniversário. Opa! Olha eu aqui com uma roupa diferente, clima diferente, sem catarreira, sem tossição. Demorei tanto pra gravar isso aqui que até mudou a estação do ano, mudou de ano na verdade. Mas vamos que vamos continuar. A gente recebeu uma carta aqui, olha que legal. Vamos ver o que é essa carta. É um convite, que diz o seguinte: querido amigo, venho por meio deste te convidar para um evento inesquecível, organizada pela sua querida. Isso é uma honra incrível. Você se provou ser o mais leal dos amigos. Por favor, chegue a tempo. Atrasos serão punidos. Com amor, Dory. Ah, que fofo, né? Como é que eu poderia recusar um convite desses? De qualquer forma, a Dot aparece nos recebendo, mas calma que ela não queria assustar a gente. Claro, né? Quando que eu ia ser assustado pela Dot? Nunca, Dot. Você nunca me assustou, jamais. Oops. I didn't mean to scare you. A Dot diz então que ela tá muito feliz de nos receber, que nós fomos até a festa dela e que a gente chegou bem a tempo. A gente vê aí os assentos com os outros participantes da festa. A mãe, o Tall Man, o Homem Relógio, o Clockman e um convidado não convidado, né? A Dot diz que hoje é um dia especial. Será que a gente consegue adivinhar o que é? O aniversário. Opa, mas aniversário de quem? De quê? Do quê? Quando ela vai responder, corta pra uma cena esquisitíssima, uma voz estranha de fundo. Eu tentei aqui interpretar o que estava falando essa voz, ouvi no normal, ouvi reverso, mas eu confesso que eu não entendi bem o que queria dizer. Se a gente conseguir traduzir isso daí, vamos deixar aí por aí em algum lugar aí escrito o que é, mas eu confesso que eu não peguei mais no que disse não. Depois a câmera vai se aproximando da Dot e ela diz que quer mostrar alguma coisa pra gente. Ela pergunta se a gente acredita que quando a gente faz um pedido eles são realizados e vamos descobrir. Ela pega uma moeda, joga na direção de um poço.
E no momento que a moeda tá prestes a cair nesse poço, o Tallman aparece, pega a moeda, guarda com ele. E ela diz que ele tá atrasado pra festa dela. Então por que você não puniu ele, hein, ô Dory? Só a gente que é punido nessa desgraça desse show, é o Tallman não pode punir. Mas ela diz também que o pedido dela já foi realizado. Pelo menos ela acha. Inclusive ela faz uma cara um tanto quanto desanimada, estranha, não sei, não entendi muito bem essa reação dela. E a gente vê um cenário ali com várias plantas, vários vasos de plantas, e o episódio termina com a mensagem: nada é de graça, tudo vem com um preço. Episódio 19: Colheita de maçãs. Fomos recebidos pela Dot dizendo que ela tem um plano especial pra gente hoje. De repente, um alçapão se abre no teto e começa a sair uma mão, uns olhos, um negócio meio esquisito, mas logo fecha de volta, corta pra ela dizendo que não foi nada, foi apenas o vento, nada demais. Vamos seguir pra nossa aventura de hoje. Nós vamos colher maçãs, ô coisa boa. A gente tem que pegar as maçãs mais frescas que a gente encontrar pra gente fazer uma deliciosa torta de maçã. Tem algumas maçãs ali com umas carinhas felizes e tudo mais. Ela diz que são muito doces, então ela vai lá, colhe o máximo que puder, morde uma delas, mas ela... nossa, essa aqui tá muito azeda pra torta, joga fora e segue de volta pra casa pra gente fazer a torta. Mas também, né, com uma maçã esquisita dessa daí, fica difícil não ser azeda. Parece, sei lá, o duende verde em forma de maçã, duende maçã. E agora a gente tem a torta pronta, olha que legal. Ela insiste que a gente coma a torta. Grab a slice. Eat the... See? Viu como é que era boa? Bem gostoso, né? Você quer saber o ingrediente secreto? É o sangue da mãe, é o amor da mãe. Amor de mãe. Nossa, tudo fica mais gostoso quando é feito com amor, não é mesmo? E aí, o episódio acaba com a Dot dizendo que ela vai se certificar de preparar mais coisas boas aí nos próximos episódios. Ela é muito gentil com a gente, né? Que anfitriã. Bye now. Episódio 20, um presente pra nós. As coisas começam estranhas. Num corredor escuro, e a gente escuta a voz daquele arbusto lá do episódio 17, lembra do episódio do Pique-Esconde? É a mesma voz daquele arbusto. E ela tá se desculpando com a Dot, dizendo que ela achou que fazia parte do jogo. A Dot aparece e diz que sim, fazia parte do jogo, mas ela devia estar procurando e não se escondendo. Ou você achou mesmo que você conseguiria se esconder de mim? Depois disso, a cena pisca ali algumas vezes, e a Dot encontra a gente bisbilhotando essa cena e diz que a gente não deveria entrar em quartos desconhecidos sem a permissão do dono. Por que a gente não vai lá pra cima esperar por ela enquanto ela resolve uns assuntos pendentes? Depois disso muda pro cenário normal. A Dot diz pra gente não se preocupar com quem é que tava lá embaixo com ela. Era apenas um mal entendido e não vão acontecer outros mal entendidos, não é mesmo? Right? That's great to hear. Hoje ela finalmente terminou a pintura que ela estava fazendo. Olha, não é lindo? Ela fez pra gente em honra à nossa tão leal amizade. E fala pra gente colocar num lugar aberto pra gente olhar todos os dias. It every day. Ó, uma maravilha aquela pintura, né? Bye now. Episódio 21. Manteiga na manteiga. A Dot tá ali longe, num lugar escuro, tem alguns bugs que acontecem na tela. E sim, eu tenho certeza que você viu, eu também vi, apareceu uma mensagenzinha ali e alguns números esquisitos piscando. Vamos ver do que se trata. A primeira mensagem que aparece diz pra gente olhar a descrição. E aí, logo na sequência, aparecem os vários números. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar a descrição. Não desse vídeo em específico, mas de todos os vídeos que foram aparecendo aí ao longo da série. Eu olhei no YouTube, não fez sentido a frase que formou, mas eu descobri que a descrição nos vídeos do TikTok encaixam numa ordem lógica e formam uma frase que faz sentido. Olhando os números, sendo o primeiro deles o número do episódio na playlist ali do TikTok, né? Seguindo a playlist. E o segundo número, a
palavra em específico dentro ali das palavras da descrição, a gente consegue formar a seguinte frase: She is playing you. Remember, you can't trust everything. Ou, em bom brasileiro, né? Ela está brincando com você. Lembre-se que você não pode confiar em tudo. Voltamos então com o show normalmente, com a Dot dizendo que ela tá tentando fazer algo novo hoje. E ela tá fazendo manteiga, olha que coisa boa, já tá quase na hora do café e ela queria fazer uma surpresa pra gente. Assim que ela vai buscar a torrada, a gente vai dar uma bisbilhotadinha ali no barril e ver que ela tá preparando um negócio esquisito pra caramba, uma bizarrice, um feto, um humano, carne humana, e ela tampa bem na hora, dizendo que a gente tá muito enxerido, né, metendo o nariz onde não deveria. Depois ela serve o café da manhã pra gente, e aquela cena ali fica piscando entre o café da manhã normal, carne, órgãos e coisa podre, bizarrice, enfim. E a gente não come aquilo lá porque, né, não estamos com fome? Não, é porque tá bizarro mesmo aquele negócio ali, esquisito pra caralho. Mas ela não se importa muito, afinal, sobra mais pra ela. E ela vai lá e come, nos proporcionando aquela cena maravilhosa dela comendo um órgão, que coisa bonita. E termina com a mensagem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, então a gente tem que sempre usar os alimentos mais nutritivos. See you again real soon. Bye now. A teoria. Bom, e nessa segunda gravação que eu fiz, é até aqui que a gente chegou, até o episódio 21. Tem episódio pra vir ainda? Tem, vai sair mais episódio, mas com todos esses 21 episódios que a gente tem até aqui, já dá pra formar uma teoria bem consistente, eu acho. A minha teoria, o que eu interpretei do Nynx, é que ela gira todo em torno da tragédia de Fausto que foi apresentada ali no episódio 16 pra gente, nos códigos que apareceram em Runas Vikings, né? Se você jogar no Google, você descobre que a tragédia de Fausto é um poema do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, gastando o alemão. Vambora! Ele conta a história de um homem, o Fausto, que fez um pacto com o demônio para conseguir mais conhecimento, porque ele achava que o conhecimento humano era muito limitado, também tinha vida eterna e amor. Só que, claro, como todo pacto com o demônio, tudo tem consequências. No final do conto, ele se arrepende e por ele se arrepender, ele consegue a salvação e desfazer os problemas dele. Essa menção em específico, é uma menção tão específica nesse programa todo, que me fez pensar que todo o programa, todo o Nynx, ele na verdade é uma releitura desse poema. É como se fosse o poema contado de uma forma moderna. E eu vou explicar o porquê. Provavelmente a Dot, ela era uma mulher ambiciosa, ela queria poder, queria atenção, sei lá, ser reconhecida, e ela fez um pacto com o demônio para que isso acontecesse. E esse demônio, inclusive, é o que a gente vê ela conversando diversas vezes em vários episódios, que é a versão dela com 3 pupilas, né? O resultado desse pacto foi a criação desse show bizarro, o Not Your Normal Kids Show, em que ela se tornou a anfitriã desse show, a apresentadora. E esse programa, ele não é só um programa esquisito por si só, mas ele virou um mecanismo, né, uma ferramenta de sequestro e sacrifício das pessoas que estão assistindo esse programa. A Dot, por meio dos episódios, atrai as novas vítimas, e o Tallman, que deve ser uma entidade, um outro demônio, não sei exatamente, mas auxilia a Dot sempre, né? Ele é o responsável por capturar essas pessoas, trazê-las pro mundo do programa, coisa que a gente viu acontecendo lá no segundo episódio, depois lá no quinto, né, que foi revelado por meio das vozes lá da mulher falando onde é que eu tô e tudo mais. Só que teve um único momento em que o Tallman não fez isso, e foi a Dot pessoalmente que sequestrou uma pessoa, e foi logo depois do episódio do piquenique que o Tallman aparece pra levar a Dot pra casa, quando o capetão lá, o bicho esquisito, aparece. Ele sumiu por um tempinho, e a Dot no episódio seguinte aparece na televisão do homem lá, comendo a pipoquinha, e sequestra ele, ela mesma. E é bem óbvio que a Dot, ela se alimenta das vítimas. Ela come literalmente as pessoas que ela sequestra, porque em vários episódios a gente vê ela plantando óleos ali, né? Pega de dentro da boca dela, principalmente um momento, ou os alimentos do show se transformam ali em carne, em órgãos, durante os bugs que acontecem.
e ela ganha poder através do consumo. Lá no episódio do aniversário, inclusive, quando a gente tá lendo a carta do convite, tem alguns bugs que acontecem e nesses bugs, nos frames dos bugs, tem ali algumas letras que estão sublinhadas formando uma frase que diz "Plants are people" ou "Plantas são pessoas". E é por isso que a gente sempre vê ela plantando óleos, ou então uma mão nascendo do jarro de flores, né, quando ela tá regando. A gente sabe que ela tá cultivando comida dela. Plantas são pessoas, são os alimentos dela, são as vítimas que ela fez durante os episódios. E ao longo de toda a série ela foi ficando mais forte. Lá nos primeiros, a gente tem o momento que até o Tallman enfrenta ela, tenta agarrar ela. Então ela não estava tão forte ainda, ela não tinha consumido tanta gente assim. Mas nos últimos episódios, não tem ninguém que se depare com ela que ela não vai enfrentar. Ela fala abertamente. A gente tem sempre que procurar ser a pessoa mais forte na sala, a não ser que esteja contra ela, numa sala junto com ela, e a gente não tem a menor chance. Ou seja, ela diz que ela é a mais forte que existe e acabou. Ela tá ganhando força à medida que o programa vai passando, porque cada episódio, acredito eu, ela esteja consumindo mais e mais vítimas. Tá, mas e a mãe? A porta, as vozes, as figuras estranhas que aparecem, o que é isso tudo? O que eu interpreto? A minha interpretação. Vamos começar pela mãe. A mãe dela, na minha interpretação, é um trauma que a Dot tem do passado dela, da vida antes dessa fama toda, antes do pacto dela, que ela tinha uma mãe opressora, fazia mal pra ela. Então ela fez questão de levar a mãe pra dentro desse inferno que ela criou como uma vingança. Então a gente vê que ela não tem uma relação muito amistosa, né? A comida que ela dá pra mãe dela é bizarra. Tem aquele episódio que ela fala que a mãe dela não merece tempo de tela porque ela foi ingrata. Tem esses vários detalhes aí que mostram que a relação entre mãe e Dot é bizarra, é esquisita, é ruim. Já as vozes e as mensagens espalhadas ali ao longo dos episódios, se comunicando diretamente com a gente, espectador, né? Quem tá assistindo o programa, nada mais é que as vítimas, né? As almas que estão presas ali dentro desse inferno criado pela Dot, tentando se comunicar com os espectadores que estão fora do programa. Nós aqui do mundo real. Então é uma forma que eles encontraram de se comunicar com a gente, pedindo ajuda, pedindo para serem salvos, ou então falando para não acreditar nela, e tudo que a gente já leu aqui já conseguiu interpretar. Eles estão tentando desesperadamente achar uma forma de escapar desse inferno que foi criado. E um exemplo claro disto é o episódio da boneca, em que a Dot deixa uma boneca conversando ali com a gente, e quando a boneca vai falar qual é a música preferida dela, a música que toca é uma versão distorcida ali daquela música lá do segundo episódio da mulher que foi sequestrada, e logo na sequência tem a voz feminina, muito provavelmente dessa mesma mulher, dizendo que tá aprisionada no inferno e tudo mais, coisa que a gente falou no resumo lá do segundo episódio. Nobody move, there's blood on the floor. E a porta, que apareceu diversas vezes ao longo de toda a série, a minha interpretação é que é a saída, a fuga de todas essas almas que estão aprisionadas. É o que vai libertar todo mundo. Por isso que a Dot tá sempre inquieta com aquela porta, não quer que aquela porta seja aberta, que a gente não veja aquela porta em momento nenhum. Ela tá no controle daquela porta e ela sabe que aquilo é a saída de quem ela tá aprisionando. Mas eu acredito que nós, espectadores, somos a chave final para conseguir abrir essa porta e libertar todo mundo que tá aprisionado. E a forma que eu acho que isso é possível é resgatando a fagulha de humanidade que existe ainda dentro da Dot. A gente sabe que tem alguma coisa de boa nela, lá no fundo, assim, lá no fundão, lá assim, bem pequenininho, bem lá no fundo, sabe? Tem alguma coisa boa nela ainda. A gente consegue ver isso, principalmente no episódio de perguntas e respostas, em que quando perguntam pra ela ali qual é o maior medo dela, ela parece completamente triste, dizendo que tem medo de ser esquecida. Então a gente vê que ela demonstra emoções, não só nesse episódio específico, mas tem alguns outros que ela demonstra um pouquinho de emoção, uma tensão,
um medo talvez, principalmente quando tá conversando com o demônio dela, né? Mas dá pra ver que ela tem um pingo de emoção ali, e se tem algum pingo de emoção, tem um pingo de humanidade que a gente pode resgatar. Se o show realmente é uma releitura da tragédia de Fausto, na qual o protagonista se arrepende do pacto que foi feito e é assim que consegue ser salvo, né? Consegue a salvação. Eu acredito que a solução pro Nynx é a mesma solução para a tragédia de Fausto. A gente precisa que a Dot se arrependa de tudo que ela fez e desse pacto que ela fez. E aparentemente existem formas da gente se comunicar com a Dot diretamente. A gente viu isso com o telefonema que ela recebeu, com aquela voz masculina dizendo que ela estava machucando pessoas inocentes, que ela tinha que parar com isso. Possivelmente era alguém do passado dela, não sei quem exatamente, mas alguém importante para ela, talvez. Só que infelizmente não deu certo nessa tentativa. E o detalhe interessante é que logo depois desse telefonema, o Tallman parece assustado, apontando para algum lugar, e uma mão gigante aparece pegando a Dot. O que será que significa? Será que causou algum efeito, só que ela reprimiu isso? Talvez era a humanidade da Dot tentando tomar o controle, mas não conseguiu. Resumindo tudo o que eu disse aqui, toda essa teoria, seguindo a ideia do poema, a Dot, ela, ao mesmo tempo que é a vilã de todo o show, ela também é uma vítima, porque ela acreditou nas falsas promessas desse demônio quando fez o pacto com ele, e ela se dá conta que foi enganada. Principalmente naquela conversa que ela tem com o demônio, dizendo que prometeu coisa pra ela, não cumpriu a promessa, ela diz que ele não é Deus, e enfim, toda aquela conversa que a gente viu. Só que ao mesmo tempo que ela se dá conta que tá sendo enganada, ela não consegue se desfazer desse poder que ela já ganhou. E se em algum momento a gente de fora conseguir fazer ela se arrepender do pacto, fazer essa parte boa dela ganhar essa luta com a parte ruim dela, eu acredito que ela mesma vai abrir a porta, vai libertar as almas que ela aprisionou, as vítimas dela, vai desfazer o mal que ela fez, o pacto que ela fez, e vai conseguir, assim como foi no poema, atingir a salvação dela. Só que a gente só vai descobrir se isso vai acontecer ou não nos próximos capítulos de Not Your Normal Kids Show, que ainda vão sair. Será que a Dot vai ser salva? Será que ela vai se arrepender? Será que a gente vai conseguir se comunicar com ela para ela se arrepender dos pecados? Será que eu estou completamente enganado na minha teoria e não faz o menor sentido isso que eu falei? Eu não sei. A gente ainda tem episódios para sair para descobrir o que vai acontecer no futuro. Até lá, eu quero agradecer a presença de vocês aqui até o final. Porra, foi muito complicado fazer isso aqui, deu uma trabalheira absurda. O Orvai, meu querido, que diga, né? Pra mim também foi trabalhoso, mas o cara não aguenta mais falar bye now aí. Bye now, bye now, bye now, bye now, bye now, bye now. See you again real soon. Bye now. Quero também pedir aquela ajuda pra vocês, deixar o like nesse vídeo que deu um trabalho arrumado, deixar a sua inscrição, se inscreve aí e deixa nos comentários também a sua teoria, ou se eu deixei passar alguma coisa que você viu que eu não vi. Pô, eu fiz esse vídeo aqui praticamente sozinho, eu sou humano, com certeza deixei alguma coisa passar, então se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem alguma coisa a dizer, põe aí nos comentários, vamos interagir, eu interajo com todos os comentários e vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos ver o que tem aí pra resolver nesse Not Your Normal Kids Show. O que será que tem para o futuro? Não sei, vamos descobrir. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. E eu espero que seja resolvido todo esse problema com a Dot. Um grande abraço, valeu. Valeu. Lembrei da musiquinha agora. Mas é isso, tamo junto. Valeu, falou.